Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerleken-Fakuri e hoje a gente vai falar por que ensinar a verdade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 2 Coríntios 6:10 diz: parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Se tem uma coisa que é uma grande verdade, é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que por mais que uma pessoa seja pobre ou que ela pareça pobre, ela se sente tão rica quando ela está pregando a palavra de Deus. Como isso é maravilhoso, como isso é uma grande riqueza na vida de quem faz, como é importante a gente fazer isso na vida das pessoas, a gente poder pregar, enriquecer a vida dos outros com a palavra de Deus. É importante também a gente saber que isso que se chama a grande comissão, que é o fato de todo mundo ter que pregar a palavra, isso é algo que é um mandamento. Ou seja, quer você adore, quer não, todo mundo deveria estar pregando a palavra de Deus, todo mundo devia estar falando de Jesus, né? Da maneira que consegue, da maneira que você pode, aonde você pode, porque muitas vezes só você pode chegar lá no teu escritório e falar para os teus colegas de escritório, não tem mais ninguém lá que vá falar de Jesus para eles. Olha o que diz Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é legal também você saber que, apesar de isso poder não parecer ser fácil, né, pregar a palavra de Deus, e no começo muitas vezes não é mesmo, você pode ter certeza que isso vai ser algo que vai fazer muito bem para você e que vai ser maravilhoso. Depois que você se acostuma a fazer isso é algo maravilhoso, porque quando as coisas são um pedido de Deus, elas fazem bem para todas as pessoas envolvidas. Então faz bem para quem está ouvindo, faz bem para quem está pregando, é algo muito bom para todos os lados. Mas você deve estar se perguntando como, quando e para quem eu devo pegar a palavra. É lógico que não existe uma regra perfeita de como, quando e para quem a gente deve pregar a palavra, mas existem algumas coisas que você pode observar que vão te ajudar a definir isso. Primeiro vamos falar de quem. Bom, para começar é importante que você observe quem está interessado. Então, você deve falar de Jesus um pouco aqui, um pouco ali. É lógico que você não precisa ser um chato, né? Porque a gente tem que observar, de repente você começa a falar de Jesus e pela cara da pessoa, muitas vezes você vê que ela não está nada afim de ouvir aquilo. E muitas vezes, por outro lado, pela cara da pessoa, você vê ela comovida, ela querendo ouvir mais. Então, quando você começa a falar de Jesus, observe como as pessoas reagem, porque dependendo da maneira como ela reagir, ela vai te mostrar. E você não deve querer ficar enfiando a palavra de Jesus goela abaixo da pessoa, porque não vai adiantar nada. Conforme diz Mateus 7:6, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Se você tentar dar o que é sagrado para um cachorro, pode ser que ele se vire contra você e ainda queira te morder, né? Queira te atacar. Muitas vezes, se você está querendo falar de Jesus para uma pessoa que não está nada afim, ela ainda pode querer vir te xingar. E quando você atira as suas pérolas para os porcos, o que acontece se você atirar uma pérola para um porco? O porco não tem capacidade de dar valor para aquela pérola. A pérola tem valor, ela é algo valioso, mas o porquinho não vai entender que aquilo é valioso. E muitas vezes não é que a pessoa é uma porca, nem que é um cachorro, mas ela não está numa fase de vida que ela está preparada para ouvir aquilo. Então não fica tentando enfiar aquilo goela abaixo, porque não vai adiantar nada. Outro tipo de pessoa que muitas vezes acaba se interessando pela palavra de Deus são as pessoas que estão em dificuldades. É muito importante a gente poder ouvir a palavra de Deus, poder ouvir alguém falando, né, de uma boa nova, de algo bom, que Deus é bom, que Deus pode te ajudar. Quando você está numa situação que você está em muita dificuldade, por mais que a pessoa não seja uma cristã, aquela pode ser uma grande oportunidade de a pessoa conhecer a Deus, e muitas vezes Deus vai colocar a pessoa numa situação um pouco mais difícil justamente para que ela se abra. Uma pessoa que muitas vezes foi fechada a vida inteira para ouvir falar de Deus, naquele momento de dificuldade, ela pode
pode se abrir. Então, você pode perguntar para ela, né? Você pode começar a falar de Jesus para ela e pode perguntar se ela quer ouvir um pouco mais. Às vezes você não precisa nem perguntar, você vai falando e você vai sentindo a pessoa, né? Mas muitas vezes, num momento de dificuldade, é um momento que a pessoa vai se abrir para ouvir falar de Deus. A segunda pergunta é: quando eu devo falar de Jesus? Sempre. A gente sempre deve falar de Jesus. É lógico que é o que eu já falei, se a pessoa não está interessada, você não deve falar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não querer não ser um chato, né? Porque a gente realmente não deve ser chato, mas a gente deve tomar muito cuidado para não querer ser um chato e acabar nunca falando de Jesus para ninguém. Então, a gente sempre deve falar de Jesus. A gente vai tentando, né? Você fala um pouco, se a pessoa não quer ouvir, tudo bem, você fica quieto. Mas é sempre importante que você fale um pouco e que você, pelo menos, faça a tentativa. Porque a palavra de Deus é para todos e Deus quer que todos se salvem. E às vezes uma pequena atitude de estar lá falando já vai fazer com que a pessoa ouça e ela se converta e ela entregue a vida para Jesus. E a última pergunta é como? Bom, daí depende muito da situação, né? A gente sempre pode pedir para o Espírito Santo dar criatividade para a gente saber como a gente deve pregar a palavra, mais saiba. É lógico que vai ser muito mais fácil de você pregar a palavra se você conhece mais. E esse é um dos motivos pelos quais a gente deve conhecer bem a palavra, porque a gente deve estar preparado para defender a nossa fé, né? A Bíblia diz isso. Então, é muito importante que você estude a palavra, que você leia a Bíblia, que você ouça a Bíblia, porque esse também é um dos motivos que você precisa conhecer. É para você poder falar para outras pessoas, é você poder passar aquilo que te foi dado para frente. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem e me mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.